Muito prazer, meu nome é Ana Torresani, sou professora doutora, graduada em odontologia, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista também em estomatologia, mestre e doutora também em estomatologia pela FAUSP e habilitação em odontologia hospitalar com enfoque mais em pacientes oncológicos. E áreas de atuação, cirurgia dentista ambulatorial, odontologia hospitalar e docência em odontologia também. Gostaria imensamente de agradecer à Liga Acadêmica de Genética Médica pelo convite para essa apresentação e desde já me coloco à disposição. O tema escolhido, né? O tema que me foi proposto foram as mutações genéticas ocasionadas pelo tabagismo. Para a gente começar a falar sobre mutações genéticas, a gente tem que saber um pouquinho sobre epigenética, o que ela traz, né, de conhecimento. Cada vez mais é um assunto que vem à tona, seja tanto para diagnóstico quanto para tratamentos, muitos tratamentos oncológicos, né, descobertas de novas drogas, e então ele é muito importante. Hoje tem sido avaliado também na questão das doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, e na parte de oncologia bem especificamente. A epigenética nada mais é do que onde você avalia os fatores externos ao DNA, né? Não teve um comprometimento de DNA, mas sim a síntese que ali forma. Então, ela corresponde às modificações do código genético herdados durante a divisão celular, porém não muda a sequência de DNA. Os fatores ambulatoriais influenciam os padrões epigenéticos, que podem gerar mudanças no fenótipo do indivíduo, transmitindo para as próximas gerações. Então, como eu coloquei primeiramente aquela foto, uma pessoa hoje ela pode estar com uma cor de cabelo, amanhã ela mudou a cor de cabelo, ela não modificou o DNA, mas ela mudou aquela estrutura externa, e é isso que a epigenética faz, que ela avalia. No entanto, por mais que não tenha alteração do DNA, isso também, essas alterações, elas são passadas, transmitidas para as outras gerações, para outros indivíduos. Aqui nós temos a imagem, né, de uma molécula, onde nós temos o DNA enrolado pelas estonas. As estonas é exatamente o local onde acontece a epigenética, onde a gente tem a modificação para ter as alterações levando às doenças. Nos processos epigenéticos, nós temos dois fatores principais: o DNA, que pode sofrer metilação, e as estonas, que pode sofrer acetilação e metilação também. Que se trata do que a metilação? Onde a gente tem silenciamento de genes, tá? No entanto, a gente tem um processo epigenético funcional no nosso organismo, que acontece mais ou menos na 13ª semana de gestação, onde a gente tem o silenciamento de um cromossomo X, e isso é normal, é natural, então ele é bem aceitável dessa forma, só que a partir do momento que ele causa doença, não é mais favorável ao nosso corpo, ao nosso organismo, ao nosso metabolismo. A metilação, ela silencia o DNA. E o que acontece, então? Na metilação, o DNA ele é compactado e dificulta a transcrição, gerando, então, uma instabilidade cromossômica. Bioquimicamente, acontece que aqui no carbono 5 da citosina é o que? Ele é substituído por a molécula CH3 a partir da DNA metiltransferase. Então, o metil, né, o sufixo metil aqui, ele vai ocupar o lugar do hidrogênio. Dessa forma, formando S-adenosilmetionina.
que é essa substituição do hidrogênio pelo CH3, e esse, então, é o que chamamos de metil, da metilação. Aqui nesse quadro que eu trago, a que a gente consegue ver muito bem é a questão metilação de DNA, metilação e desmetilação de estonas e acetilação e desacetilação de estonas. A metilação do DNA, ele se torna um gene inativo, então sendo um gene bloqueado, quando que ele não consegue fazer a transcrição e ligam os seus pares. Já ele está ativo quando ele está ligando os seus pares e ele se torna um gene ativo, fazendo então assim a transcrição, tá? Na metilação da estona, que é o mais falado dentro da parte do tabagismo, se fala o quê? Na metilação, a gente tem uma cromatina que ela está desestruturada e então é adicionado ali o metil, que é o CH3, no lugar do hidrogênio. Dessa forma, deixando a cromatina sem expressão. E quando acontece a acetilação da estona, ela faz o quê? A cromatina também ela está aberta e aí então adicionado ali CH3CO no lugar do hidrogênio também, deixando ela expressiva. Então, quando eu tenho o ramal metil, eu tenho uma transcrição ativa. Quando eu tenho o ramal CH3CO, eu tenho uma transcrição inativa. Isso tudo vai impactar diretamente na divisão celular. A adição do radical metil em uma citosina que precede uma guanina são chamados ilha-CpG. Pode provocar a inibição da ligação dos fatores de transcrição, que, consequentemente, resultam na ausência de expressão gênica. A gente precisa ter expressão de genes, né? Seja para ser fator protetor para aquela célula, para aquele DNA, seja para ser de supressão, além da supressão, que seja também de um aumento da sua efetividade, né? Que seria a hipermetilação. Então, o que a gente vai ajudar a manter aquelas células no comportamento dela com relação à oncogênese. Dessa forma, além da dieta, o radical metil também tem outros fatores ambientais que têm sido envolvidos na metilação, como medicamentos, íons metálicos, fungicidas e o cigarro. Eles podem causar metilação e desmetilação no código genético do indivíduo, modificando significativamente a expressão gênica. Então, qualquer fator externo como esses citado, eles podem modificar o código genético das células. A capacidade de alterar o genoma e causar silenciamento ou ativação de determinados genes, o hábito de fumar está associado ao desenvolvimento de tumores, pela presença ou não de fatores supressores ou fatores indutores. O fumo do tabaco é um agente causador de câncer, principalmente um de seus compostos, a nicotina, que pode induzir diretamente a metilação do DNA. Ela, a partir do momento de cada tragada, né, de cada fumaça que é feita a ingesta, ela vai rapidamente, vai em questão de segundos, a nicotina, tanto para o sistema nervoso central, quanto também ela vai para os pulmões. E vai para o fígado, onde ela é metabolizada. E a partir de então, da sua metabolização no fígado, tanto a nicotina quanto outras drogas, aí sim, então, começam a se formar outros componentes que aí sim são mais voltados à carcinogênese causada pelo tabaco. Em resposta à fumaça do cigarro, muitas células inflamatórias migram para os pulmões, as quais também geram mais agentes oxidantes. Então, a gente também tem uma oxidação das células decorrente
da fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro contribui para o estresse oxidativo, podendo danificar o DNA, causando mutações, deleções, alterações dos açúcares, das bases, halogenação e oxidação das citosinas. Então, se baseando que aqui nós temos uma célula normal e, quando exposta ao estresse oxidativo, como a própria fumaça do cigarro, ela começa o quê? Desarranjar, o seu núcleo começa a ficar desarranjado e começa-se, então, ter as oxidações dentro dela no seu citoplasma. O que já foi visto, né, que causa, então, ela pode danificar o DNA, causando, então, mutações, deleções e alterações celulares. Esse estresse também ocorre e leva à quebra da fita de DNA, diminuindo o oxigênio dentro das mitocôndrias. O estresse das mitocôndrias acabam levando à apoptose das células e alteração também do nucleotídeo delas. Então, por isso, essa célula completamente alterada, pode ser que ela venha à morte, a apoptose não programada. Um maço de cigarro ao ano é capaz de fazer 150 mutações nos pulmões, 97 em laringe, 39 em faringe, 23 na cavidade bucal, 18 em bexiga e 6 em fígado. Um tabagista, quando é colhido urina, é possível encontrar nicotina e existem diversos estudos que têm uma correlação direta sobre o câncer de bexiga e o hábito de tabagismo. A fumaça, ela tem 4.000 substâncias tóxicas que atuam em diferentes sistemas e órgãos. A nicotina, ela é um vício e diminui sua chegada no sistema de sangue, né, no sistema nervoso central. Ela faz vasoconstrição, com isso diminuindo a irrigação do sistema nervoso central, bem como os tecidos por onde ela passa, principalmente, né, cavidade bucal, orofaringe, traqueia, laringe, enfim. Ela tem como componentes dela, né, a partir do momento que ela é metabolizada no fígado, então, ela vai se modificar quimicamente e ela terá os benzopireno, que existe, né, para facilitar a combustão do papel e do fumo, as nitrosamidas e substâncias radioativas, o agrotóxico, que tem no fumo, metais pesados, que se concentram principalmente no fígado, nos rins e nos pulmões. Os solventes benzeno, níquel, arsênio, que ficam armazenados nos nos rins, coração, pulmões, ossos e dentes. E o cianeto hidrogenado, que também tem amônia, formol, alcatrão, monóxido de carbono, que tem a maior afinidade pela hemoglobina, substituindo o lugar do oxigênio. Então, a fumaça é o grande malefício aí, que é feito, então, quando faz o consumo, né, do cigarro em si. Estou falando do filtrado, não estou entrando nem na questão das outras modalidades que existem, e a partir disso, dessa metabolização no fígado, então, esses compostos vão fazer essas alterações. Aqui nós temos uma imagem da estona, né, recoberta aqui com dupla fita de DNA. Então, quando nós temos o processo de metilação, acontece na cadeia, no final caudal das estonas, e a gente tem a acetilação, a metilação e a fosforilação. A gente vai ter, então, na acetilação, ali no lugar do hidrogênio, sendo ocupado pelo
CH3COO. Na metilação, pelo metil CH3. E isso acontece aqui nessas histonas. Uma metilação normal do DNA, o que é esperado? Ele tem a hipometilação e a hipermetilação. A hipometilação global, ela causa uma instabilidade cromossômica e ativação de oncogêneses. E a eucromatina está ativa, porque ela está solta, tá? Já na hipermetilação de ilhas CpG, a gente tem a inativação de genes supressores de tumores e inativação de genes de reparo. E a gente tem aqui uma cromatina condensada, uma cromatina silenciada. Então, dependendo do fator tumoral, né, do hábito, seja nesse caso o tabagismo, a gente vai ter ou ativação de uma via ou de outra via, que agora a gente já sabe que a gente tem aqui a questão da hipermetilação das ilhas de CpG, aonde a gente vai ter inativação de genes supressores. E aí, esses genes depende de qual órgão que ele vai estar presente. Essa modificação vai estar presente para estar fazendo supressão e não vai estar fazendo a sua função, e aí sim, causando a doença. O tabagismo, ele interfere na metilação do DNA. Então, aqui nessas bases nitrogenadas do nosso DNA, onde a gente tem a substituição, onde a gente tem as bases C com T, T com G, e aí a gente consegue avaliar aqui, né? Então, um loco não metilado, nós temos aqui C com G, T com A, ok. Já na base onde está metilada, C com G, G com C. Esse não é o normal a partir do momento que a gente tem a exposição para o cigarro. Então, deixa de sai da normalidade e vai na normalidade, causando, então, assim, a metilação das estonas. O risco do tabagismo está frequentemente associada à evolução de doenças cardiovasculares e de gerar câncer em diversos tecidos. Em qualquer nível de consumo, o tabagismo é responsável por um envelhecimento biológico acelerado. Então, tudo isso está envolvido já no estudo de epigenética, né? Tanto na parte oncológica, de tumorações, no envelhecimento das células, no envelhecimento do ser humano e na questão cardiovascular também. O hábito crônico de cigarro tem efeito significativo no estado de metilação em quase 1/4 do LOC, que são as ilhas CpG, que é a citosina pré-guanina, no código genético. Então, o cigarro, ele vai causar em 1/4 de todos os LOCs do nosso organismo, ele vai causar essa alteração. Esse outro estudo, eles avaliaram cerca de quase 5.000 pacientes com relação aos tabagistas e os não tabagistas para ver quais lugares o tabaco, né, causavam dano. E aí, eles viram que causando dano e levando ao câncer, aos tumores, né? Então, nós temos câncer de pulmão, de laringe, de cavidade oral, de esôfago, de rim, de fígado, e aí, todos eles, a maior expressão foi a sinalização, né, do cromossomo na assinatura 4 e 5. Então, foi algo bem comum achado em todos pelo dano causado pelo tabaco. E tem 4 em azul e em vermelho foram os locais que tiveram maior expressão no tabagista comparado ao não tabagista. Então, creio que isso já é algo que a gente consegue ter um pouco mais de definição, qual o pareamento de base, qual o local ali do DNA onde o tabaco vai estar interagindo e possivelmente causando a doença, né? Então, na assinatura 4, aqui também verificamos, né? Aqui, assinatura 5,
e assinatura 4. Os processos mutacionais diferem entre tipos de tecido, dependendo do grau de exposição direta à fumaça e seus mecanismos. Variam de replicação incorreta de danos do DNA causados por constituintes da fumaça do tabaco, para ativação de mais processos mutacionais. Então, o que já se sabe é o que também? Que apesar de a gente ter um efeito epigenético, a partir do momento que você cessa aquele hábito, o hábito do tabagismo, você está em condições de reparar. Óbvio que não vai ser tão breve, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, mas tem alguns estudos que, dependendo do órgão, a partir de 5, a partir de 10, a partir de 15 anos, você já não verifica mais o processo de metilação. Não acontece mais, porque você parou com o dano. No entanto, esse dano, enquanto você tem esse hábito do tabagismo, ele pode ser transmitido para os seus descendentes. Então, uma mãe tabagista, né, durante a gestação, ela pode sim causar alterações epigenéticas no feto, bem como o feto nascer com dependência à nicotina. Já tem alguns estudos que falam da questão de comportamento, como o TDAH, o autismo também estando interligados aí ao hábito de fumar durante a gestação. Eu trouxe essa planilha, né, dessa revisão de literatura de Paolucci em 2017, onde ele pegou alguns estudos que avaliaram com relação à alteração de órgãos com relação ao tabagismo, para avaliar quais foram os genes mais mutados, né, com relação ao tabagismo. Então, no pulmão, esse de 2010, ele avaliou e encontrou quais genes, né, hipermetilados, o P16, o DAPK, o RAR-beta, que coincidiram dois com esse estudo de 2007 também, do P16 e o RAR-beta também. Já em cabeça e pescoço, cavidade oral, faringe e laringe, são esses CYP, que é a partir dos citocromos, né? São famílias de citocromos, o CYP2, GSTM1. Na bexiga, mais hipermetilado, apesar de ter sido achados vários, os hipermetilados nesse estudo de 2019 foi o RUNX3, e intestino, a gente não tem, né, tanta correlação, não que não exista, mas assim, ainda não tem tantos estudos falando da correlação do tabagismo junto com a questão de intestino. Nesse outro estudo de 2010 também, que era uma revisão de diversos estudos, então foi avaliado a questão também de quais genes foram mais expressivos, né? E então, em pulmão, o P16, como naquele outro estudo, em língua, P16, em esôfago, P16. O P16 a gente consegue ver que ele está bem caracterizado, associado com o hábito de tabagismo e o desenvolvimento de câncer. Com relação ao tabagismo, dentre alguns estudos, né, que eu li, alguns artigos que eu li, para a gente estar conversando agora. Então, nós temos em pulmão, né, esses genes XRCC1, P53, P16, RB, HGF, HER2, K, RAS,
Na cavidade oral, MHL1, HTERT, XRCC1, P16 e KI67. Em laringe, P16, em faringe, P16, em esôfago, que tem muita relação, né, a fumaça, o calor, causar, sim, câncer de esôfago, a pessoa começa a ter refluxo e aquela inflamação crônica no esôfago podendo levar, né, ao câncer. Então, o esôfago foi achado CD34, caspase 3, XRCC1, no estômago P53, de novo P16, o PRB, o APC. Em fígado, né? O fígado onde faz a metabolização da nicotina, o AFP, investiga telomerases XRCC1 e em pâncreas CA19-9. Então, são alguns genes que já vêm sendo estudados com relação ao tabagismo e à alteração celular, levando então à doença, né? Aí eles avaliam com relação se está hipermetilado ou hipometilado, se está silenciado, e a partir disso, então, consegue-se ter o prognóstico das doenças, os genes já mais estudados, bem como com relação aos tratamentos, né? Tratamento, esse gene responde melhor a químio, responde melhor a rádio, ou a um fator coadjuvante, né? Tem que ser os 2 tratamentos adjuvante pós-cirurgia, enfim, tudo isso serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Na cavidade oral, o que são mais estudados e já bem mais conhecidos é o quê? É o gene P53, que é uma célula guardiã, ele controla o crescimento celular, a apoptose, e ele o P53 ele age aqui entre a fase G1 e a intérfase, para quê? Para que tenha, apesar do momento, né, apesar em G1 vai ter crescimento celular, mas ele não pode ter a duplicação do DNA. Então, P53, que é um dos genes já bem estudados em cavidade bucal, ele age aqui nessa região. E a partir do momento que ele está suprimido, ele não consegue fazer isso. Dessa forma, ele não conseguindo intervir e não fazer a fase G1 para S, você começa a ter crescimento de células com o DNA alterado. Bem como o P16, ele é um oncossupressor, né? É um gene oncossupressor, e ele atua aqui na fase também de crescimento. No entanto, se ele está desequilibrado decorrente do hábito de tabagismo, ele não vai deixar de ser oncossupressor, ele vai silenciar e aí nós vamos ter crescimentos anômalos. Esses crescimentos celulares anômalos é o que virá a transformar o tumor. Isso, então, na cavidade oral. Já em laringe e faringe, após o dano, né, que acontece aqui entre a mitose e a fase G1, o P53 também, ele está aqui, como anteriormente o de cavidade oral, não permitindo que tenha um crescimento de células anômalas, não duplicando o DNA. No entanto, se ele está suprimido, ele não vai conseguir fazer isso e vai fazer multiplicação celular, vai ter epitélio alterado. E pode ser desde lesões pré-malignas, né, como a gente já conhece bastante como as leucoplasias, que tem associação com o tabagismo e o etilismo, e com relação de faringe e laringe também, né? Por causa da supressão do P53. Ele não consegue mais controlar as células que tem que fazer apoptose e não. E a partir disso a gente começa a ter células com DNA alterado. Nos pulmões, né? Nós temos o quê? O CIP1A1 e o CIP2E1,
que ele está na fase aqui S, a fase de intérfase das células. Eles são da família dos citocromos, que inclusive os citocromos estão totalmente envolvidos na metabolização da nicotina. E também tem a família da glutationa S-transferase, aqui na fase de mitose também. Então, se aqui, tanto na fase de mitose quanto na fase de intérfase estiverem suprimidos, nós teremos células também alteradas. É eficiente na fase 1, eles são eficientes na fase 1 e deficientes na fase 2. Então, ele é ótimo aqui. E aqui ele está deficiente. No G2, nós vamos também ter a alteração celular dos pulmões causada pelo tabagismo. No fígado, né? É por onde entra a nicotina. Então, a partir do momento que ela entra, ela vai até o fígado. No fígado, ela é metabolizada por essas amidas, aqui NNK2, NNN, NAB e NAT, que são nitrosamidas, nitrosabatinas, mas precisa que tenha o citocromo P450, então tem sim questão de cirroses por tabagismo, né? De tanto que a pessoa fuma, porque o hábito de fumar, às vezes a pessoa tem a meia-vida de 2 horas da nicotina, então ali mais ou menos entre 1 e 2 horas está fumando de novo, então esse citocromo, ele está sempre em alta, né? Tá sempre muito expresso o P450. E a partir dele, a nicotina se transforma em cotine, que vai formar o N-óxido, o nornicote, o isometil de nicotina, hidroxinicotina 2 e glucorinode de nicotina. E tudo isso daqui vão para as células, todos esses essas químicas que se transformaram a partir da metabolização no fígado, é o que então vão levar às alterações epiteliais do fígado e outras mais. Na bexiga, que tem total correlação, né? Como eu já havia dito no começo, acredita-se que a maior parte dos cânceres de bexiga já diagnosticado tem a grande correlação com o tabagismo, e o gene que é mais encontrado, né, que já está bem conhecido, é o KI67, que ele está presente no nucleotídeo, e ele age em todas as fases. Ele é importante em todas as fases do crescimento celular. Ele age em G1, em S, em G2 e em mitose. Ele só não age em G0. No entanto, ele estando no nucleotídeo, realmente ele tem leva a um comprometimento muito importante das células, né? E levando ao todo o tecido. Era o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço imensamente, fico aqui à disposição para qualquer eventual bate-papo, qualquer dúvida, para troca de informações. Aqui está meu e-mail pessoal, a minha rede social, também o meu Instagram, e fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada.